Gênesis capítulo 16. Você já abriu, amém? Acompanhe essa história comigo. Está aí nos versículos de 1 a 6. Quando Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Amém? É até difícil dizer amém, não é? Que história sinistra. Barriga de aluguel. Primeira história de barriga de aluguel na história da humanidade. Abraão foi chamado com 75 anos por Deus para sair da sua terra, para o ministério para o qual Deus o havia chamado, e disse: ampliarei a tua descendência, te darei descendentes como os grãos de areia do mar, como as estrelas do céu. Assim farei grande a tua descendência. Uma das muitas promessas que Deus fez a Abraão, um velho de 75 anos, com a sua velha, não, 60 anos ainda não é velho não, 60 anos está caminhando para lá. E Deus os convoca para o ministério, são chamados para o ministério nessa idade. Dentre as muitas promessas, havia a promessa de que Deus daria filhos a Abraão e Sara. E a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Havia só um problema: Sara tinha 60 anos e era estéril. Ela não podia conceber. Esperou ela e Abraão, que tinha 75 anos, até 86 anos, 11 anos. Já estavam no caminho, na estrada, já haviam abandonado tudo. E já estavam no caminho há 11 anos, e até então, Sara não tinha engravidado. Depois de 11 anos esperando, Sara entrou em pânico. Quem não espera, se desespera. Repita comigo: quem não espera, se desespera. Sara se desesperou. Então, quando você vê alguém desesperado, você já aprendeu, não conseguiu esperar. Perdeu a capacidade de esperar em paz. Sara perdeu a capacidade de esperar e diz a Abraão: já são 11 anos que nós estamos no caminho tentando, mas o Senhor tem me impedido de ter filhos, embora tenha prometido que eu os teria. E aí então ela tem uma ideia brilhante, não sei de onde veio a ideia, mas ela teve aquelas ideias brilhantes que os desesperados sempre têm, das quais geralmente se arrependem. São aquelas ideias que brotam na nossa mente no auge do calor, da emoção, que a gente vê como única saída, é a única saída que a gente tem. E aí a gente faz a besteira e amanhã cai no precipício e diz assim: meu Deus, o que eu fiz? Sara teve uma dessas brilhantes ideias. Ela chama Abraão e fala assim: Abraão, eu não posso ter filho, Deus me pediu. Mas eu tenho minha serva Agar, ela é saudável. Deita-te com ela, e ela vai ter um filho, e eu terei esse filho através dela. Ela vai ter um filho, e eu pego esse filho, crio esse filho como se fosse meu, porque você é meu marido, o filho é teu, é filho meu também.
O texto fala sobre a reação de Abraão, no finalzinho do versículo 2. Depois que ela diz, porventura terei filhos por meio dela. Aí diz o texto, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Não questionou, não falou nada, não tergiversou, não fez nada. Diz o texto que Sara trouxe Agar. Imagine, mulheres, você trazendo a sua empregada. Marido, dá? Fala assim, está amarrado. Deixa Agar no quarto e fica do lado de fora esperando. É ruim, ó. Imagina. Foi o que aconteceu. Aí, a mulher que engravida. Tem um filho ao qual dá o nome de Ismael. E depois que ela tem o filho, diz o texto, ela desprezou a sua senhora. Eu tenho filho, você não tem, bem feito. Sara, depois que é desprezada, diz o texto lá. Então disse Sara a Abraão, sobre ti, 5, seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço ou na tua cama, e vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Olha, mulher, você, Abraão, é o culpado. Eu te dei a empregada para você, né, pegar. Agora ela está zombando de mim. Você é o culpado, Abraão. Que o Senhor julga entre mim e ti. O que Abraão tem a ver com isso? Mulheres são assim mesmo, né? Pastor, não interrompa a comunicação com as mulheres, né? Mulher é uma bênção, não sabemos viver sem ela. Aí Abraão sai fora e diz assim, ó, amor, não tem nada a ver com isso não, a empregada é tua. Você faz com ela o que você quiser. Diz o texto lá no versículo 6, finalzinho. E Sarai fez o quê? Maltratou. E ela fugiu da sua face. Foi uma história que, embora com a intenção de se resolver o problema, ao problema alimentou. Isso aqui é uma crise familiar. É um problema de família, e problemas de família são sempre sérios. Principalmente quando se envolve filhos, ou melhor, quando não se tem filhos para envolver. Filhos, se não soubermos tratar com eles, eles serão sempre problemas. Existindo ou não existindo. Porque ter filho e mal criar é problema. Não ter filho, o problema é também. Como diz o sábio, mente quem diz que é fácil viver em família. Mente quem diz que é possível viver sem ela. Então, é impossível viver sem família. Mas também é muito difícil viver em família. Então, o conselho do sábio é: aprenda a viver nas dificuldades. Aprenda a conviver na adversidade. Aprenda a caminhar nessa adversidade, nessa capacidade de resolver problemas. Aprenda a crescer. Porque já que não dá para viver sem família e viver com família é difícil, aprendamos a lidar com aquilo que é difícil. Adestremo-nos. Sara não conseguiu. Aí aqui, irmãos, nós temos algumas lições que são tremendas. Não só para o nosso contexto familiar, mas para a nossa vida individual também. Porque aqui nós vemos algumas atitudes, tanto de Sara como de Abraão, que não podem ser imitadas por nós, porque senão a gente lança ao fracasso. A intenção de Sara era melhor. A intenção de Sara era resolver um problema que roubava toda a alegria que Abraão e Sara porventura tinham. Eles tinham vitória em todas as áreas da vida, mas existia uma área na qual eles não tinham vitória, que era o desejo de ter um filho. E o desejo de ter um filho não satisfeito roubava a alegria de todos os outros desejos satisfeitos.
Era como que se por 1000 caminhos viessem as bênçãos e por um caminho elas fugissem. Aí ela, não aguentando, no auge do seu desespero, ela faz uma proposta, ela tem uma ideia. E a empregada é usada para isso, e a empregada dá à luz a Ismael. E Ismael significa Deus ouve. Vamos falar sobre Ismael mais um pouquinho à frente. E aí, o que a gente aprende aqui primeiro? Que nós precisamos, antes de transformar nossas intenções em ações, vê-la, revê-la de novo e mais uma vez, mastigar, ruminar, cuspir, comer de novo. Desconfiar das nossas intenções se tais intenções que emanam de nós são a fim de suprir uma necessidade própria. Aí tem um ditado que diz que de boas intenções, o que está cheio? O inferno. Diga comigo, de boas intenções, o inferno está cheio. Irmão, o inferno só tem gente bem intencionada. Não, mas a intenção foi boa sim, mas o resultado foi catastrófico. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você tem carências na vida? Tem, lógico. Talvez diferente das de Sara. Ou quem sabe igualzinha da de Sara. Deseja um filho. Se as tuas ideias, tuas intenções, tuas propostas, as que aparecem no teu ser, no sentido de satisfazer o teu desejo, principalmente se esse teu desejo está para ser satisfeito já há alguns anos e ele não é, cuidado com as tuas intenções. Antes de pô-las em prática, mastigue bem. Pense uma vez, pense duas, pense três. E eu sei que tem alguém que está aqui nessa noite, que está para colocar algumas intenções em práticas essa semana. Deus está dizendo, segura a tua onda, pensa uma vez mais. Um pouquinho mais de retorno para mim, Sérgio, por favor. Pensa um pouquinho mais. Aqui tem a ver com casamento, por exemplo, irmão. Você está para casar, minha irmã. Você está para casar, meu irmão. Falta alguns meses, falta um ano, não sei. Mas você está cheio de dúvida. Você tem algumas interrogações na tua testa que precisam ser respondidas. Você ainda não está completamente convicto de que ele seja, de que ela seja, de que esse é o tempo. Você ainda tem uma vírgula. Não, você tem meia vírgula de dúvida. Então desconfie desse casamento. Vai protelando até que a dúvida desapareça completamente. Se não desaparecer nunca, pastor, não case. Ah, mas depois que casar melhora. Irmão, tá rindo, né? Depois que casa melhora, irmão, se tá ruim. Fala para o irmão que está do seu lado. Se tem a ver contigo, não entra nessa. Vai. De repente você está do lado de um casal de noivinhos. Depois que casa não melhora. Só melhora o que começou bom. O que começou ruim, piora. Se tem dúvida, segura. Agora, cuidado com as tuas intenções. E uma vez que a gente já tem cuidado com as nossas intenções, antes de transformá-las em ações, vamos aprender algumas coisas com Sara, com Agar, com Abraão. Primeira coisa que a gente aprende lá: não intervenha ante a vontade de Deus. Ou seja, não tente ajudar Deus. Nesse versículo 2, quando Sara diz assim: Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Qual era a promessa de Deus para ela, irmão? Me diga. Ter filhos. E qual é a palavra que sai da boca dela? Que o Senhor me tem impedido. Deus me prometeu, mas pela demora Deus se esqueceu. Deus prometeu, mas eu já estou há 11 anos no caminho, nada acontece, Abraão. Deus prometeu, mas deve estar ocupado com outra coisa no cosmos. Então eu vou ajudar Deus. Tive uma ideia brilhante, Deus vai se alegrar disso.
Aí ela tem essa ideia brilhante. Aí Deus que disse que honraria a Sara e Abraão e que aumentaria a sua descendência como as estrelas do céu, porque houve uma intervenção sobre a sua vontade e sobre o seu tempo, a desgraça foi instaurada na família de Abraão, que é o pai da fé. Aí eu aprendo, não acrescente nada à palavra de Deus no teu coração. Não tire nada da palavra de Deus prometida a ti. Não tente melhorar o que Deus fez como fez. Não tente modificar. Não intervenha segundo a vontade de Deus. É mais ou menos, irmão, como aquela lagartinha ou largatinha. Bota o R onde você quiser, lagarta, né? Lagarta. A lagartinha cansou de rastejar e falou, agora eu quero voar. Deus fala assim, eu ouvi a sua oração. Aí para ela no cantinho, bota ela dentro de um casulo, não é? Crisálida. É isso mesmo, pastor Isaías? Crisálida. Crisálida. É aquele invólucro, aquele casulo que nasce em volta da lagarta. Se chama crisálida, da mesma raiz da palavra crise. Então a lagartinha entra em crise e fica na sua crisálida por um determinado tempo. E existe um tempo predisposto, existe um tempo específico. Não pode ser nem antes, não pode ser depois. E ele fica ali acrisolado, sem poder fazer absolutamente nada, esperando. Mas de repente aparece um ser humano mal informado e diz assim, tadinho dessa lagarta. Todo dia eu passo aqui, já tem alguns dias, e ela está aqui, tadinha. Eu vou arrebentar essa crisálida, vou tirá-la da crise. Aí ele, com muito boa intenção, faz o quê? Corta aquela crisálida, tentando liberar a lagarta, que ia se transformar em quê? Borboleta. Mas uma vez que ela foi tirada da crisálida antes, o que acontece com a lagartinha? Morre. Porque o processo foi antecipado. Alguém tentou antecipar o que Deus por natureza predisse. Você está grávida, quantos meses seu filho deve ficar na sua barriga? 9 meses. Quantas semanas são, mães? 40 semanas. Mas de repente você se cansa e diz assim, meu Deus, já estou há 30 semanas, não dá para esperar, não aguento mais. Doutor, tira. O que acontece com o seu bebê, irmão? Ou se você não tira aos 40 semanas, tira às 42, o que acontece com o seu bebê? Existe um tempo específico para a ação de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Deus te trouxe aqui e pede para te lembrar que Ele fez promessas para a tua vida. Quantas pessoas, sinceramente, diante de Deus, irmão, não venda imagem não, porque você não precisa disso. Quantos de vocês aqui tem promessa de Deus para a vida? Seja que promessa for. Deus falou comigo, pastor, Ele tem promessas para mim. Levanta bem alto a sua mão. Glória a Deus. Deus é um Deus que fala, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez ainda não se concretizou. Claro que não, senão a sua mão não estaria erguida. Já teria sido cumprida. Mas alguns de vocês vieram aqui e a você, algum tempo na tua vida, Deus falou, olha, eu tenho um ministério. Eu tenho um projeto para a tua família. Eu tenho um sonho que eu quero ver realizado para a minha glória através da tua vida. Eu te chamei para alguma coisa. Eu te revelei para o que você nasceu. Você sabe que promessa é essa, mas essa promessa parece que está arquivada. Essa promessa está lá no arquivo, está encaixotada. E você, quem sabe, triste com Deus, decepcionado com Deus, que parece que Deus esqueceu de você. Tentou ajudar e fracassou. Deus manda te dizer a você que tem promessa hoje. Essa palavra, portanto, é muito específica, é para quem tem promessa. Deus está dizendo, não tente me ajudar. Não intervenha ante a minha vontade. Essa promessa será cumprida, mas só que eu, antes de cumpri-la, estabeleci um tempo. E como você deve orar, portanto? Deus, cumpre a tua promessa. Não, ora diferente. Deus, me ajuda a esperar o tempo de ser cumprida a promessa na minha vida. Porque se Deus fizer antes, a promessa pode se tornar uma maldição. Se Deus deixar passar, a promessa pode se tornar uma desgraça. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus não veio nem um dia antes, nem um dia depois. Ele veio no tempo aprazado.
Quantas vezes nós achamos que Deus está demorando? Quantas vezes, porque nós não conseguimos esperar em paz, falamos sobre isso há bem pouco tempo atrás, nós tentamos intervir na vontade de Deus, nós tentamos dar um jeitinho brasileiro. E às vezes fazemos isso com tão boa intenção, mas a boa intenção nos leva para a desgraça, para a derrota, para a vergonha. E as consequências muitas vezes são catastróficas. Irmãos, quantos crentes eu tenho me encontrado assim? Quantos crentes eu encontro no meu gabinete, no caminho por onde eu viajo por esse país afora, de gente decepcionada com Deus. Aliás, me permita fazer uma propaganda aqui. Você que já teve esse período de decepção com Deus, se puder, tiver condição, compre um livro chamado Decepcionados com Deus, de Philip Yancey. Esse livro fala de gente para quem Deus fez promessa, de gente que creu nessa promessa, mas de gente em cuja vida a promessa nunca se cumpriu. E o resultado disso? Amargura, rancor, decepção com Deus. Deus me impediu de ter filhos. Deus não impede a vida de ser gerada, irmão. Ele é o Deus da vida. E as promessas que Ele fez para a tua vida, Ele as cumprirá no seu tempo. Porque a palavra diz que aquele que prometeu não pode mentir. E Deus diz para você: filho, para de me lembrar do que eu já sei. Não julgue que eu não conheça o Cronos, que eu não conheço o tempo. Não tente colocar um relógio de pulso no meu braço, porque eu não preciso. Não pense que entre eu e você existe um anacronismo de que eu estou atrasado. Não! Quem sabe você está ansioso e está se antecipando. Sara, porque queria algo factível, porque queria algo pertinente, porque evocava uma promessa, porque queria algo que qualquer ser humano quer, algo que qualquer mulher nasceu para ter, que era filho. Arrumou um problema sério para a sua vida, irmão. Desgraça, vergonha, humilhação e injustiça. Não intervenha ante a vontade de Deus. Você está entendendo até aqui, amém ou não amém? Não tente ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Segundo, discirna a voz de Deus entre as vozes. Porque quando a gente está no calor da ansiedade, nós não estamos aguentando mais de esperar, a ansiedade nos domina. A gente, no âmbito de fazer alguma coisa, porque essa sensação de inutilidade é a coisa mais horrível que um ser humano pode ter. É você estar diante de uma adversidade catastrófica e não poder fazer absolutamente nada. Nada. Eu me lembro de ter sentido isso quando Thaís nasceu. Minha segunda filha, hoje com 10 anos, 9 meses. Durante os 9 meses, os meses em que ela foi constituída, ela ingeriu o líquido amniótico todos os meses. E os médicos não perceberam isso. O seu pulmãozinho estava cheio de água durante toda a gravidez. Eu vi o parto cesárea de Andréia. Vi tudo acontecendo, vi cortando, que coisa horrível. Mas uma bênção. E cortou tudo, aquela sanguinária toda, aquela aguaceira toda. E a gente balança, Jesus, segura. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, né? Mas eu abalei. E está lá, Thaís nasce. E quem viu o parto do filho, ou mesmo que não tenha visto, quando vê um parto, quando a molequinha aparece, o que a gente quer? De cara, irmão, diga. Choro. A primeira canção. Thaís sai e não chora. E há um desespero dentro ali da enfermaria, do centro cirúrgico. E corre para lá, corre para cá, bota tudo para lá. E faz isso, faz aquilo, bota remédio e tal. Eu falei, algum problema? O que está vendo aí? E, meu Deus, e desespero. A gente vendo tudo e a gente ficando mais desesperado. E a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo bem. Daqui a pouco ela sai do centro cirúrgico, vai para não sei para onde. E outro processo a gente não pode ver. Daqui a pouco ela vai para a enfermaria, mas está toda entubada. Botaram um capacete nela, botaram fio para tudo que é lado. Botaram não sei o quê. Thaís não chorou, Naís. Daqui a pouco vem o médico e diz assim, pai, aconteceu um probleminha no nascimento da sua filha. Ela estava respirando por aparelhos. Sua filha ingeriu o líquido amniótico durante muito tempo.
quando ela saiu, a água saiu da boca dela, ela expeliu muita água, e o pulmãozinho dela estava muito cheio de sujeira da água empoçada lá dentro, e quando a água saiu, o pulmãozinho colou. De modo que quando ela inspirava, o ar não entrava porque ela não tinha pulmão, estava colado. O pulmão de um recém-nascido, dizia ele, é do tamanho de uma bolinha de ping-pong. E o pulmãozinho dela colou. E ela só respirava através de aparelho. E lá ficou durante 7 dias. Mães entravam, davam à luz e levavam seus filhos. Crianças entravam naquele bendito, daquele berçário e saíam, e minha filha lá entubada. E nós não podíamos entrar, nós não podíamos tocar nela, nós não podíamos vê-la, nós não podíamos ter contato. Até que no 7º dia o médico diz, não há mais o que fazer, pai. E eu me lembro da sensação como se fosse hoje de manhã, de olhar Thaís dentro de uma incubadeira com capacete de fibra, cheio de fibra, tudo que é lado, e eu ali pensando, meu Deus, eu não posso fazer nada. É a filha do teu servo, Senhor. Os médicos dizem que não podem fazer nada. E nós passamos ali 7 dias em pé, olhando para Thaís. Mães entravam, mães saíam e Andréia permanecia. Crianças chegavam, crianças saíam e a gente ali inútil, sem poder fazer nada, se sentindo o pior dos seres humanos. Já se sentiu assim alguma vez, irmão? Ali na inércia, na incompetência, na invalidez, na inutilidade, a gente ouve de tudo. Tá vendo, Neil? O que adianta ser fiel a ele? Pregar a palavra dele. Olha quanta criança entra e sai. Por que só a tua que fica? Vai morrer. Diz que ele te ama. Pergunta ele por quê. E essas questões vão passando pela nossa cabeça. Porque Deus está demorando. Porque a catástrofe se alojou na nossa história, sem que fosse convidada. E a gente começa a questionar Deus. E eu questionei a Deus, estou entendendo. Estou diante de uma grande justiça do Senhor. Eu sou um pregador da tua palavra, eu sou um homem fiel, vivo para o teu reino. E entra um monte de filho de ímpio, sai filho de ímpio, e a minha filha que fica aqui. O Espírito Santo falou comigo na hora. Teu filho é melhor do que o deles, por quê? Quem te falou que o teu filho é melhor do que filho de qualquer ser humano da terra? Meu irmão, eu ouvi essa voz do Espírito Santo como se fosse no megafone na minha orelha, dizendo, Ney, o teu filho é melhor do que ninguém. E se você está dizendo que o filho de um ímpio podia estar aí não teu, você está dizendo que o filho do ímpio é pior. E se você é um pregador fiel, que pensa uma coisa dessa, perceba que você não é tão bom assim. Misericórdia. Na hora, meu pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque é um filho do teu servo, e porque eu sou teu servo, eu conto com o consolo do teu espírito. Mas o ímpio não tem fé, não crê. Ele é um monte de ossos, um monte de músculos, com o cérebro impermeabilizado por uma pele. É só isso. Ele não tem fé. Fé é o combustível que move Deus em nossa direção. Sem fé é impossível, diz a palavra. Nós temos fé, mas eu me sentia inoperante, ouvi aquelas vozes, Deus te abandonou, Deus te esqueceu, Deus está se atrasando, por que não fez nada? Já são 7 dias, Neil. Ainda vem um famigerado médico e diz assim, tua filha não sai. Tá isso aí? Tá lá na salinha. É dançarina, irmão, mais linda do mundo. Tirando as filhas dos irmãos, evidentemente. Ela é a mais linda do mundo. Uma saúde de ferro, vive dando cambalhota, estrelinha por onde que passa. A gente tem vergonha na rua. Thaís, para de dar cambalhota, pelo amor de Deus. Teu cérebro vai pro pé, né? Saúde de ferro, tá aqui. Mas na espera, como eu já preguei aqui, entre o estabelecimento da diversidade e o suprimento da mesma, nesse interregno, é que ou nós nos perdemos ou nós crescemos. É no estabelecimento da desgraça e o suprimento da mesma, é que as vozes aparecem. Onde está o teu Deus? É fato que Ele te ama? Virá Ele ainda?
Precisamos discernir as vozes. Pastor, onde é que está isso no texto? Nesse mesmo versículo 2, quando Sara diz assim: Abraão, deita com Sara. Essa voz veio da onde, irmão? Deita com Agar. De onde veio essa ideia, irmão? Essa voz não veio de um coração invadido pelo Espírito Santo, mas de um coração invadido pela amargura, pelo desespero. E a gente precisa saber discernir a origem da voz, ainda que saia da mesma boca, porque a Bíblia fala a respeito da boca, que da mesma boca sai bênção e sai o quê? Maldição. Vai lá em Tiago, você acha isso. Com a mesma boca, nós adoramos ao Altíssimo e amaldiçoamos o nosso irmão. Da mesma boca. De modo que nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus entre as vozes, mesmo que as vozes saiam da mesma boca. Quanta vez, minha irmã, seu marido chegou da rua e começou a te amaldiçoar, a te xingar, a te maltratar emocionalmente, psicologicamente, e você não sabe: meu Deus, esse não é meu marido. Quantas vezes, mãe, seu filho reagiu à disciplina de uma forma como você jamais imaginaria? Você diz: não é meu filho, e às vezes não é mesmo. Nós precisamos discernir, porque se eu não discerno, eu reajo às vozes segundo o modo como elas vêm. E há tempo em que as reações precisam ser imediatas, há tempos que as reações não devem ser imediatas, há vezes que não deve haver nem reações. Abraão não discerniu a voz que veio do coração de Sara. Abraão aqueceu, Abraão ouviu, Abraão praticou. E aí a desgraça foi estabelecida. Meu amado, se você é um dos que Deus trouxe aqui, para quem Deus fez promessa e está demorando, questões, dúvidas, indagações já brotaram no teu coração. Conselheiros de Deus já aproximaram de você dando sua visão. Conselheiros do diabo se aproximaram de você dando sua visão, como aqueles que se aproximaram de Jó. E entre as muitas vozes, inclusive aquelas que vêm de dentro de você, que te faz murmurar, que te faz blasfemar, que te faz duvidar do amor de Deus, precisa ser discernida. Precisa-se achar a voz de Deus entre as muitas vozes, porque Deus é um Deus que fala ainda hoje com seus filhos. Diga, irmão, que está do seu lado: teu Deus não é mudo. Terceiro, se primeiro tem que discernir a voz de Deus entre as vozes, discirna a motivação da carne. Amor tem uma ideia brilhante. Qual é, amor? Você dorme com Sara, com Agar. Aí Abraão reagiu: meu amor, o que é isso? Que ideia mais esquisita é essa? Como é que você pode imaginar que eu posso fazer uma coisa dessa? Deus prometeu, vamos esperar um pouco mais. Ele é fiel, ele não mente. Que isso? Isso é voz de uma mulher desesperada. Foi assim que Abraão fez, irmão? Não. Abraão fez o quê? Falou nada. Mas pensou: é de Deus. Ainda mais se Agar fosse igual Sara, né? O cabra não falou nada. Aleluia. Oh, glória. Churiação. Foi lá e pimba. Abraão não soube discernir a motivação da carne. Abraão não questionou a proposta indecente de Sarai. E por que ele não questionou? Porque a sua carne gostou da proposta. É que muitas vezes nós tendemos a ver os heróis da fé na Bíblia como homens que não são homens, como são anjos. Não, Abraão não teve essa fraqueza, Paulo não teve essa fraqueza, Davi não teve. Irmão, gente igualzinha a gente. A Bíblia diz que Elias foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. Imagina, o maior dos maiores profetas, sujeito às mesmas paixões, tão frágil como frágil somos, ao ponto de, como já preguei aqui, depois de ter vencido 800 profetas e matado todos eles, fugiu ao som da voz de uma mulher.
entra numa caverna e pede para si a morte. Eu sou melhor do que Elias, irmão. Nunca pedi para minha morte. Nem vou pedir em nome de Jesus. Eu amo a vida e quero viver até o último fôlego que Ele me der. Não abro mão dela por nada. Mas nada, eu quero é mais. Você quer saber? Mas os homens da Bíblia são homens iguaizinhos a nós. Inclusive o bendito Abraão, o safado Abraão. A motivação da carne era carnal. Ah, mas pastor, o quê? Claro, se era da carne, só podia ser carnal, negativo. Nem sempre as ações e as reações da nossa carne são carnais. Jesus volta da oração, chega no templo. Tem uma feira dentro da igreja. Há câmbio de moedas dentro da igreja. Jesus, quando olha aquilo no seu templo, na casa do seu pai, o que ele sente? Ira. E ele quebra tudo. Ele é tomado por uma fúria, por uma ira. E ele quebra tudo. Imagina, não dá para imaginar Jesus irado dessa forma. Jesus bota todo mundo para coisa. Jesus fica brabo pra caramba. E a motivação da sua carne não foi carnal. O zelo pela tua casa me consome. Mas a motivação de Abraão era carnal. E ele não soube discernir. Se a motivação for carnal, o fim será sempre crise. De modo que quando você estiver diante de desafios que brotam neste interregno entre o estabelecimento da crise e o suprimento dele, cuidado com as motivações da tua carne. Motivações como, por exemplo, acontecem dentro de igrejas que estão a um passo de divisão. Aparece um grupinho super santo que discorda da visão do pastor. Aí começa a se reunir nas casas. Irmãos, vamos se reunir aqui para orarmos pelo nosso pastor. Não é assim que começa? Ó Deus, ilumina a mente do nosso pastor. Ó Deus, mostra a visão para o nosso pastor. Nosso pastor está fora da visão. Ó Deus, abre os olhos do teu servo, que nós amamos tanto esse homem. Ou então na reunião de oração dos irmãos e das irmãs. Olha, irmãs, vamos orar pela irmã Juquinha. Eu estou muito contristado com o que a nossa amada irmã está passando, irmão. Porque eu estava passando na casa dela, vi o irmão Roberto saindo de lá. Longe de mim esteja a pensar qualquer coisa, irmão. Mas é a terceira vez que eu vejo. Então vamos orar por ela, irmãos. Acontece isso no meio da igreja? Ou, irmãos, me ajude a orar pelo irmão Juca, irmão. Ó, que intenção nobre. E aí, quando ele diz a intenção é orar, ele ainda se acha um bom crente. Mas a intenção é carnal. E se nós não soubermos discernir a motivação da carne, quem semeia na carne, colhe na carne. Isso aconteceu com os nossos pais na fé, que não souberam discernir a intenção da carne. Muitas vezes nós fazemos motivados pela glória, fazemos motivados pelo reconhecimento humano, fazemos motivado pelo tapinha nas costas, fazemos motivados por qualquer outras coisas. Quanta gente serve a Deus, mas esperando agradar só o pastor. E se o pastor não dá um tapinha nas costas, para de agradar a Deus. Quanta gente que está na casa de Deus para adorar o Senhor e ama a palavra do Senhor, que é a verdade, desde que essa verdade não confronte-se com a minha. Porque se a verdade da palavra de Deus pregada no púlpito confrontasse com a minha, eu me rebelo. Temos que saber discernir, irmão, a motivação da carne. Por último, primeiro, não intervenha ante a vontade de Deus. Discirna a voz de Deus entre as vozes. Discirna a motivação da carne. Por último, medite e medite antes de agir. Como já falamos aqui, pois nossa ação, positiva ou negativa, sempre trará consigo consequências. Não há ação, como diz aí, eu não sei se é a física ou a química, se é a física, para toda ação há uma reação. É física, né? É. Eu sou muito bom de física, de matemática, você nem imagina.
Sou zero à esquerda. Né? Para toda ação, uma reação. Então, antes de você agir, medite. E aqui essa palavra, meu amigo, vai para você que está apanhando na vida há muitos anos. Cara, para pensar um pouquinho. Irmã, para pensar um pouquinho. Você está apanhando da vida há anos sem parar. Tudo que faz fracassa. Todos os projetos vão por água abaixo. É como que aquele que está batendo no João Bobo. Sabe o que é o João Bobo? Ele tem um peso atrás. Aí tu bate nele. Bum! Ele vai lá no chão. O que ele faz? Volta. Aí tu bate pro outro lado. Ele vai, volta. É como alguém que bate no João Bobo. Que você bate nele assim, ó. Tum e tum. Aí tu bate nele para cá, ele bate em você para cá. Então tudo que você joga volta como pancada na tua vida. E você vive atordoado. Você vive na vida como que quem imagina que nasceu para apanhar. Meu Deus, eu virei um saco de pancada existencial. Todas as portas nas quais eu vou bater estão fechadas. Vejo Deus fazendo na vida de um monte de gente. Vejo Deus respondendo oração na vida de um monte de gente. Vejo gente crescendo, prosperando, eu nada. Vejo minhas amigas tudo casando e eu... Vê o desespero, irmão? É desespero. Aí você fala assim, olha, e você não era nem a mais feinha da turma, era a mais bonitinha. Aí você fala assim, pô, aquela minha irmã feia pra burro casou. E eu... Pô, aquele meu colega todo torto, cara cego de um olho, casou. Mas eu... Aí você fala assim, cara, não é possível. Você passa em todos os concursos e é classificado, mas não é chamado para nada. Ou você é chamado, já esteve em bons empregos, nenhum deles trouxe alegria e realização. Começou a universidade, já está no 4º curso, porque ainda não é aquele. Ministérios na igreja não locupletam teu ser. Não te dá aquela sensação de que você está sendo útil ao reino. Só pancada. Será possível? Será que Deus é tão sarcástico? Será que Deus é tão mesquinho que te trouxe a existência para que teu ministério fosse ser saco de pancada? Você acredita nisso, meu irmão? Pastor, às vezes eu acredito porque eu não aguento mais apanhar. Deus está te chamando a reflexão, medite, irmão. Eu acho que é chegado o momento na vida de muitos que a gente tem que zerar tudo, meu. Para tudo. Para. Desliga as tomadas. Entra no teu quarto e chora e clama. Para de projetar, para de sonhar, para de fazer, se refletir e não arreda pé enquanto Deus não mostrar caminho. Porque todo mundo precisa de um tempo para meditação, irmão. Todo mundo precisa de um tempo para reflexão, para contemplação. O oposto do que eu falei hoje de manhã. O povo havia contemplado e Neemias disse, já contemplaram demais, agora partam para a ação. Agora à noite eu digo, você está agindo há tanto tempo, um ativismo desenfreado. Você não tem nem manhã, nem tarde, nem noite. Você não tem tempo para dormir, não tem tempo para comer. Não vê teus filhos, não vê tua mulher, não vê teu marido. Preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em conquistar, em angariar. E você está morrendo todo dia um pouquinho. Perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Deus está dizendo, eu não te criei para perder, filho. Aí eu termino mostrando para você a consequência dessa catástrofe. De Ismael, Deus fez um povo chamado ismaelitas, que são aqueles que você conhece como árabe hoje, que são o povo mais hostil aos hebreus. E essa guerra que você vê até hoje, entre Israel e árabes, é oriundo aqui. Porque os descendentes de Isaac, que são filhos legítimos de Sarai, se julgam os herdeiros da promessa e de Jerusalém,
como os ismaelitas, também os árabes evocam Jerusalém, porque também são herdeiros, porque são filhos de Abraão. Podem não ser de Sara, mas são filhos de Abraão. E existe isso que nós aqui no Ocidente conhecemos como Guerra Santa, que é perplexo, onde os homens que até do corpo fazem arma, são bombas. E a respeito dos ismaelitas, veja o que a Bíblia diz, como ele seria, está aí nesse mesmo capítulo 16, versículo 12. Falando de Ismael, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. A geração ismaelita é uma geração de guerra. É uma geração que não sabe viver sem guerra. É aquele povo que, como disse uma reportagem na Veja há bem pouco tempo a respeito de Bin Laden, pouquinho lá depois dos atentados, se eu não me engano, uma parente de Bin Laden é brasileira, acho que uma de suas cunhadas. E a revista Veja diz que ele esteve no Brasil, visitando a sua família. E diz a reportagem que quando ele chegou na casa da cunhada, que é brasileira, a cunhada estava descoberta. E ele não entrou na casa, virou as costas, porque é desonroso uma mulher aparecer em público descoberta. Aí o mesmo homem, que é árabe, que diz que é desonroso uma mulher andar sem véu na cabeça, é o mesmo homem que mata indiscriminadamente com terrorismo no mundo inteiro. Tudo isso começou aonde? Lá. Israelitas e ismaelitas, judeus e árabes. Quando Jesus veio, tentando trazer paz à terra, o crucificaram e na cruz eles disseram: seja sobre nós e nossos filhos o sangue deste justo. E lá está a guerra que nós vemos de cá perplexos. Tudo começado como uma ideia brilhante de Sarai. Toda ação trará consigo uma reação. De modo que uma atitude impensada sua pode reverberar sobre a sua vida o resto da sua vida. Então a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração, para o nosso coração nessa noite: não intervenha ante a vontade de Deus. Espera. Porque se você espera, você dirá como o salmista, logo, como ele escreveu lá no Salmo 40, se eu não me engano: esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Firmou os meus pés sobre a rocha e me livrou de um charco de lodo e de perdição. Esperei com paciência. Abençoe o irmão que está do seu lado. Que Deus te abençoe com paciência, irmão. Discirna a voz de Deus entre as vozes. Há a voz de Deus, a voz da carne, que é produto de um coração magoado, amargurado, impacientado, e a voz do diabo. Discirna. Terceiro, discirna a motivação da carne, porque as atitudes delas podem ser carnais ou não. Por último, medite e medite antes de agir. Porque consequências minúsculas podem ser como uma bola de neve descendo a montanha gelada. Começa lá em cima, desse tamanho, vai chegar lá embaixo, uma gigantesca pedra. Essa é uma palavra de advertência. E se essa palavra é para ti, irmão, receba no teu coração, porque veio do trono de Deus para você. E que o Senhor te abençoe com a capacidade de esperar em paz. Porque aquele que fez a promessa é fiel para completá-la. É fiel. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Tua santa palavra é minha
tua santa paz.